Olá, meu povo, vamos voltar aqui na análise da questão de número 4 para a gente aqui. Ficou tranquilo, pessoal? Então, olha só, pode deixar na tela toda eu fora, tá, Karina, por favor? Então, olha só, pelas dicas 3 e 4, né, as outras se viram mais para dar esse apoio, né, juntando essas duas informações, eu consigo concluir primeiro que o João é o último dessa linha de menos títulos, né, de mais títulos, é o último. Pensando também que o time A possui mais títulos que o time de Paulo, nós garantimos que o time com nem mais títulos nem menos títulos não poderia ser A. A teria que ser o time de mais títulos. Não foi isso? Então, por exclusão, Pedro é o do time A. E que também, é importante pensar isso também, que por não ter mais nenhuma informação, eu não tenho como decidir qual time será o de Paulo e de João, se será B ou C. Olha o que é que o sermão ainda fez aqui, ó. O time B possui mais títulos que o time C e o time C possui mais títulos que o time B. Eu não posso garantir nada disso. A única coisa que eu posso garantir nessa história toda é que Pedro torce para o time A. Tá? Lembra aquilo que eu falei para você? Tô pequenininho aí? Tô, Karina. Me deixa pequenininho aí. Pronto. Olha só. A única coisa que a questão me pode garantir é que Pedro, por exclusão, né, vai ter que torcer pelo time A. Lembra que eu falei, acho que de umas 2 aulas atrás, que nem sempre a tabela vai ficar completa. Né? Se a gente montar essa tabela com os times A, B e C, Pedro, Paulo e João, né, João? Essa tabela não estaria completa. E muitas vezes é isso que ele quer. Ele quer imaginar que você vai ficar com aquela história, rapaz, eu preciso completar a tabela. Se eu não completar a tabela, está errado. E não necessariamente. Ele deixou muito claro nas alternativas. Não há como você saber quantos títulos tem o time B a mais que o time C ou vice-versa. Quem tem mais títulos dos dois. A única coisa que a gente consegue garantir é que Pedro torce para o time A, aqui colocado na nossa telazinha aí, tá aí ao final. Beleza? Gabarito da questão letra E. Vamos agora para a questão de número 5. Em uma loja, os vendedores estavam conversando sobre a comissão que receberam no mês anterior. Então, estavam os vendedores lá. Sabe-se que um dos vendedores recebeu uma comissão bem maior que os demais. Opa! Um dos vendedores recebeu uma comissão bem maior que os demais. E que Ana vendeu menos que Pedro, Pedro e Lara venderam o mesmo valor, Luiz vendeu mais que Ana, Beth vendeu menos que Laura. Pode-se dizer que quem recebeu a maior comissão foi, vamos abrir aqui uma tela em branco, vamos fazer novamente aquela setinha. Opa, passei errada porque eu tenho que botar na caneta. Pronto. Mais vendas. Mais vendas. Ok? Vamos ler as alternativas e vamos começar a colocar, não as alternativas, né? As dicas, né? Vamos tentar colocar isso numa posição. Ana vendeu menos que Pedro. Então, por essa ordem, a Ana vai estar um pouco mais embaixo. E o Pedro vai estar mais acima, né? Pedro vendeu mais. Mas, PH, eu não sei se quem vendeu mais. Calma, tá? Qualquer coisa a gente arruma, bota mais para cima, bota mais para baixo. Mas, por enquanto, pela informação, isso aí está correto. A Ana vendeu menos. Segunda dica, Pedro e Laura venderam o mesmo valor. Então, eles vão estar juntos aqui, né? Laura. No mesmo patamar dessa minha sequência. Luiz vendeu mais que Ana. Aqui tem um detalhe. Até mudar de cor. Vender mais que Ana é estar para cima disso aqui. É isso? Mais que Ana. Logo, Luiz pode estar em 2 locais. Pode estar aqui o Luiz. Ou pode estar aqui o Luiz.
numa dessas duas. Vamos guardar. Depois ele disse que Beth vendeu menos que Laura. Também. Para Laura, menos que Laura é aqui. Que nem nos vai interessar muito, que ele quer quem vendeu mais, mas tudo bem. Eu posso ter daqui para baixo a minha amiga Beth. Note que o que me interessa é quem vendeu mais. Bom, acabaram as dicas. E agora? Não acabou. Tem uma que a gente colocou e a gente vai ter que puxar ela para cá. Vamos ler de novo? Vamos. Sabe-se que um dos vendedores recebeu uma comissão bem maior que os demais. Vamos voltar agora? Guardem isso aí. Se a gente imaginar que Luiz estará nessa posição e que obrigatoriamente Beth estará abaixo de Laura, eu concluo uma coisa, que Pedro e Laura tiveram a maior comissão. De novo, se eu imaginar que nessa posição 1 aqui estará Luiz e que ele está, lógico, vendeu mais que Ana, mas pela nossa conclusão, menos que Pedro e Laura, a conclusão que nós teríamos que quem vendeu mais foi Pedro e Laura. Porém, a questão me diz que um dos vendedores recebeu mais que todo mundo. Logo, essa situação aqui de ter dois que venderam mais não pode acontecer. Se não pode acontecer isso, não pode acontecer que Luiz estará nessa posição. Então, obrigatoriamente, Luiz estará nessa posição e Luiz será quem vendeu mais. Olha aí a pegadinha do ser mal pra gente. Logo, tá aí Luiz, gabarito dessa questão, letra A. Tranquilo, pessoal? Atacamos, né? Vimos todas as nossas opções. Porém, a mais interessante de todas foi a história do um dos vendedores. Foi o que conseguiu fechar a nossa associação. Portanto, gabarito dessa questão, letra A. Vamos mais um aqui? Mais uma BioRio 2012. Diz o seguinte: Lúcia e Carlos obtiveram a mesma pontuação no concurso, menor do que a conseguida por Pedro. Então, os dois ficaram juntos, a mesma pontuação, porém menor que a de Pedro. Alice obteve a mesma pontuação que Pedro, maior do que a de Joana. Nesse caso, avalie as 5 alternativas, são quatro essas 4 alternativas, e ele pergunta qual delas estão corretas, tá? Então, vamos pensar um pouquinho, certo? Eu tenho Lúcia, Carlos, eu tenho a Pedro, eu tenho Alice e eu tenho Joana. Das 5, aí vamos começar daquele mesmo jeitinho, né? Então, vamos montar aqui a nossa mais pontuação, mais pontos. E eu sei que Lúcia e Carlos estão empatados. Lúcia e Carlos estão empatados. Eles dois tiveram a mesma pontuação, mas foi menor que a conseguida com Pedro, ou seja, Pedro está mais para cima.
Alice obteve a mesma pontuação que Pedro. Alice. E maior que a de Joana. Opa, maior que a de Joana. Aqui a gente tem que ter um detalhe. Joana tem que estar daqui para baixo. Eu posso ter Joana aqui, nessa opção 1, como eu posso ter Joana aqui. Em nenhuma das duas eu tenho como concluir, tá? Vamos subir. Vamos agora analisar as 5 alternativas. A alternativa 1 me diz que dos 5, o que obteve a menor pontuação foi Joana. Falso. Eu não posso garantir isso. Se Joana tiver como no item 1 colocado aqui, né, como na opção, vou até trocar para não confundir aqui as alternativas, vou colocar aqui A e B. A Joana estando na posição, na opção A, certo? Ela atende perfeitamente a todas as dicas que ele nos deu. E nem por isso a faz ser a de menor pontuação. Beleza. Olha 2. A pontuação de Alice foi maior que a de Lúcia. Aí foi. Ó, aqui é certeza. A de Alice é maior do que a de Lúcia, com certeza. Quem está se movimentando nessa situação é Joana. 3. Carlos obteve pontuação menor que a de Joana. Falso. Entendi, PH. Como a Ana pode variar de A para B, se Joana estiver na posição A, no item A, ela terá uma pontuação maior que a de Carlos. Não pode acontecer. Lindo e maravilhoso. E por último, na opção 4, na afirmativa 4, Pedro obteve maior pontuação que Carlos. Aí sim, ó, Pedro e Carlos têm posições fixas entre eles. Pedro obrigatoriamente teve mais pontos que Carlos, portanto o item é verdadeiro e corretas as afirmativas 2 e 4 apenas. Tranquilo, pessoal? Viram aí a situação, não é todo o caso, novamente lembrando a vocês, né? Ele poderia ter dado uma situação onde a gente poderia posicionar corretamente Joana, não foi o caso, ele preferiu deixar no A onde poderia estar Joana, Joana poderia variar de posição e por isso nós conseguimos concluir que 2 alternativas, né? 2 afirmativas, A1 e A3, não seriam verdadeiras, tá certo? Tem que valer para tudo, como nesse caso, por exemplo, de Pedro e Carlos. Pelas informações, Pedro está acima de Carlos, obrigatoriamente, como Alice está acima de Lúcia. A posição de Joana, ela varia. Eu posso garantir que Pedro e Alice tiveram pontuações a mais do que Joana. É o que está escrito ali. Mas a relação entre Lúcia e Carlos e Joana, eu não tenho como fazer. Joana pode estar tanto em cima quanto embaixo. Joana pode ter mais pontos como menos pontos do que Lúcia e Carlos, gabarito da questão letra A. Vamos para a próxima. Olha aí, CESP 2011. Pessoal, nós vimos a primeira questão dessa nossa parte de associação lógica, uma forma de interpretação por meio das tabelas, certo, que o CESP fez. Aqui é uma outra forma, é uma outra maneira do CESP cobrar, tá certo? Também trabalhando com associação lógica, tá certo? E, novamente, eu não lembro de ter comentado isso, mas vale também agora o comentário para quem está assistindo o curso. Salvo engano, apenas a VUNESP eu vi colocando especificamente o tema associação lógica no seu conteúdo programático. Em algumas provas dela, ela coloca. Normalmente fica naquele geralzão, tá certo? CESP não coloca, ESAF não coloca, FCC não coloca, FGV não coloca, a maioria, 99% dela, não coloca
esse tipo de informação na prova. O CESP está aí. Nós já comentamos em alguns mapas da mina, o CESP falando um pouquinho, né? O CESP hoje acho que o padrão de conteúdo programático. É ele que vem sempre repetindo prova a prova. O CESP, a FCC muda, a FGV muda, a maioria das bancas muda, mas o CESP mantém mais ou menos o mesmo padrão daquele conteúdo programático da parte de raciocínio lógico. Em nenhuma parte ele fala especificamente de associação lógica, ele deixa embutido em determinados tópicos desse conteúdo, tá? Então, fiquem atentos também a esse tipo de questão que também pode aparecer e vem aparecendo com uma certa frequência nas provas de concurso. Daqui a pouco a gente volta comentando a questão número 7 para vocês. Beijo no papai e na mamãe.